Na sua opinião, história em quadrinhos é coisa só para crianças? Para nós aqui do Artefato, não. É possível não somente se divertir, mas também se emocionar com narrativas em que a arte vai além dos traços elaborados pelo artista. Hoje o Artefato vai te transportar para o universo do quadrinista Vitor Cafage. Olá, começa agora mais um Artefato, hoje para falar sobre os quadrinhos independentes do Vitor Cafage e sobre as histórias que ele criou. Por isso, aqui com a gente no nosso estúdio está justamente o Vitor. Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite. E antes de a gente começar, então, vamos conhecer mais sobre o Vitor. Então, eu sempre gostei de fazer quadrinhos, eu sempre quis fazer quadrinhos na minha vida, porque eu sempre li quadrinhos, na verdade. Desde pequeno, meus pais, que são... A minha mãe é dentista, meu pai é advogado, tem nada a ver com artes e quadrinhos, mas eles sempre incentivaram muito isso na gente. Então eu lembro quando eu era pequeno que eu tinha que ir no médico, eu tinha que cortar o cabelo, essas coisas chatas, eles sempre davam uma revistinha em quadrinhos para compensar a gente. A partir daí eu comecei a ler e eu gostava muito de desenhar quadrinhos também, eu não ficava satisfeito fazendo só um desenho, eu desenhava sempre, dobrava a folha e queria fazer historinhas. Acho que foi daí que começou tudo. E agora eu tô aqui fazendo quadrinhos igual eu fazia quando eu era pequeno e lendo menos quadrinhos porque não tem tanto tempo mais. Além da tirinha Peony Parker, criada para a internet, que faz uma leitura infantil do Homem-Aranha, o Vitor lançou de forma independente os quadrinhos do Ottone e os livros Valente para Sempre e Valente para Todas. Agora, em 2013, ele e a irmã Lu Cafage participaram de um projeto da Maurício de Souza Produções. Eles ficaram responsáveis por uma releitura da Turma da Mônica, a graphic novel Laços. É sobre todos esses trabalhos que a gente fala no programa de hoje. Para começar, Vitor, eu estou aqui com um convidado super especial. Além de você, também estou com o Peony Parker, que foi o primeiro que você criou, essa homenagem ao Homem-Aranha. Por que essa homenagem? Ele é um convidado especial mesmo, porque eu só estou aqui hoje por causa dele, né? Sim. Eu criei essa tirinha, na verdade, para me acostumar a fazer quadrinhos. Eu sempre quis fazer quadrinhos, sempre li muito quadrinho, principalmente a história do Homem-Aranha, lia muito Calvin Haroldo também, uma tirinha que eu acho fantástica. E aí, quando eu decidi fazer quadrinhos, foi um caminho natural chegar e fazer uma tirinha que misturava um pouco de Calvin Haroldo e um pouco do Homem-Aranha, que era meu personagem favorito, um personagem que eu sempre me identifiquei bastante com ele. Sim. E aí daí saiu o Peony Parker, foi uma brincadeira, eu ia fazer uma tirinha só, depois decidi fazer umas 10, depois 15 e acabei fazendo 140, eu acho. Nossa, e por que parou a tirinha do Peony Parker? Parou na hora certa, porque eu, desde o começo, eu nunca pensei em fazer isso o resto da vida. Era uma tirinha que eu fazia só de brincadeira. Na época eu colocava ela no Orkut, a tirinha, numa rede social, que era bastante usada no ano de 2007. E eu colocava ele lá só para meus amigos verem, só para eu me acostumar realmente a fazer quadrinhos. Eu sempre gostei muito de desenhar, mas você saber desenhar e saber contar uma história com seus desenhos, que é o quadrinho, são duas coisas diferentes. Sim. Então eu fiz ele só para treinar mesmo. Então ele cumpriu essa função de me ajudar a treinar, fazer quadrinhos. Sim. E ao mesmo tempo abriu várias portas para mim. E quando eu estava fazendo as tirinhas dele, mais ou menos no meio do caminho, eu vi que eu estava criando uma história ali. Não era só tirinhas isoladas, só brincando, fazendo referência a alguma situação do Homem-Aranha. Elas estavam começando a contar uma história e eu vi que essa história ia tomar um rumo e deveria terminar em um determinado momento. Que ela ia terminar. Sim. Então, chegou essa hora de terminar, eu terminei. Coincidiu muito com a hora que chegaram vários trabalhos para mim. Foi a hora certa, muito por conta disso. Acabou sendo tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Nada totalmente planejado, mas deu tudo certo. Sim, as 140 tirinhas do Peony Parker estão disponíveis para baixar no seu site. E elas estão numa versão bilíngue, tanto em português quanto em inglês. Você chegou a ter algum retorno do Stan Lee, que é o criador do Homem-Aranha, ou da Marvel, que é a editora das revistas dele? Não, foi engraçado porque eu comecei fazendo as tirinhas em inglês, na verdade, mesmo sabendo que a maioria das pessoas que iam ler em português, mas é que quando eu criava as tirinhas, eu imaginava as vozinhas dos personagens na minha cabeça falando em inglês. Talvez por assistir tanto seriado, assistir tanto filme, desenho animado original em inglês, eu pensava nas vozinhas em inglês, eu fiz as tirinhas em inglês. Mas aí assim que eu comecei a fazer elas, que eu vi que ia fazer mais de 10, eu mandei até uma carta para a Marvel na época, um e-mail falando, ó, tô fazendo isso, se quiserem que eu pare, não precisa me processar, eu paro agora. Mas não tive retorno deles nesse sentido, mas eu já vi muita gente falando, até em fórum oficial da Marvel falando sobre Peony Parker, eu já vi gente no Twitter mandando pro Stan Lee, essas coisas assim, mas nunca tive um retorno oficial deles, do tipo,
pode continuar fazendo ou não pode. Sim. Então eu considerei que eu poderia continuar fazendo e fiz 140 ao todo. Sim, até para quem gostou do Toy Paper, também tem disponível no site do Vitor para baixar e montar o seu. Sim. A gente evoluindo um pouquinho já no seu trabalho, Vitor, você lançou o Duotone também, Isso. que é esse livro aqui, que eu tenho aqui na mão. Inclusive, por ele, você ganhou o troféu HQ Mix de Novo Talento como roteirista. Uhum. Fala pra gente um pouquinho como que surgiu esse trabalho do Duotone. O Duotone, ele foge um pouco de todos os meus outros trabalhos, porque eu sempre pensei, mesmo que por um curto tempo, qual que seria o conceito da história, qual seria a história que eu iria contar antes de começar a desenhar ela. E Duotone surgiu de um rascunho que eu estava fazendo. Eu estava na minha aula com os alunos, eu sou professor lá em Belo Horizonte de desenho. Eu estava desenhando os personagens deles, que eram crianças, e aí num momento eu desenhei um menino com uma capinha e um cachorrinho junto com ele. E esse menino de frente para uma cidade, assim, uma cena grandiosa, assim, ele como se estivesse no alto de um prédio olhando para a cidade. E desse desenho veio a ideia dessa história. Eu fiz ela mais porque lá em Belo Horizonte a gente tem o FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, que é o maior festival de quadrinhos da América Latina, um dos maiores do mundo já. E foi no ano de 2011, ia ter esse FIC, e eu tinha conhecido várias pessoas lá de Belo Horizonte que queriam ter um stand lá com vários quadrinhos no FIC. E eu falei, eu quero ter também, deixa eu entrar nessa. E eu precisava ter algum quadrinho para poder entrar com eles nisso. E daí surgiu o Duotone. Legal. Eu aproveitei esse prazo que eu tinha, até novembro, que é a época do FIC, para criar uma história em quadrinhos e, como sempre, saiu naturalmente, saiu de forma muito espontânea, assim, a história do Tim, que é esse menino que está se despedindo do sítio, dos amigos imaginários dele e se mudando para a cidade grande. Sim, em comum até entre o Duotone e o trabalho do Peony Parker são que os personagens estão na infância. Isso Tem algum motivo para essa escolha? Cara, meus trabalhos estão tomando a tendência sempre de ter crianças e cachorros. Eu gosto muito de cachorro, até o Valente é uma criança-cachorro, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu sempre tive muito cachorro e a infância me marcou muito, a minha infância. Eu tenho muitas memórias dessa época e foi a época que eu comecei a ler quadrinhos também. Então eu acho que eu tento, com as minhas histórias, fazer as pessoas sentirem um pouco do que elas sentiam na infância, recordar aquilo, ter a sensação de estar lendo uma história em quadrinhos legal pela primeira vez. Legal. Mas eu pretendo mudar um pouco esse rumo, não ficar fazendo só isso o resto da vida. Mas tanto o Peony Parker quanto o Duotone, realmente eles tratam bastante dessa coisa da infância. O Peony Parker é muita infância, o Duotone é uma infância do tipo, ele vai se mudar, mas ele não tem que deixar de ser a criança que ele é. Sim. E eu sempre estou trabalhando isso. Sim, aproveitando que você citou o Valente, eu estou aqui com os dois livros que você lançou do Valente. O Valente para Sempre, que é esse aqui de capa vermelha. Isto. E também tem o Valente para Todas, que é esse outro. Sim. O Valente ele é esse cãozinho atrapalhado, meio romântico. Tem ali uma carga autoral, pouco confessional. Bastante. O Valente ele surgiu quando o jornal O Globo, lá do Rio de Janeiro, me convidou para... Eles iam mudar o caderno de tirinhas deles e eles queriam trocar todas as tirinhas lá, colocar tirinhas novas. Então eles me convidaram um dia perguntando, eles já conheciam o Peony Parker, e eles me perguntaram, você tem alguma coisa parecida com o Peony Parker para oferecer pra gente? E eu não tinha, mas aí dentro do prazo que eles me deram, que foi de acho que 4 ou 5 dias, eu criei o Valente, todo o conceito, o visual dos personagens, criei as 5 primeiras tiras e ofereci pro jornal, e ele é publicado no jornal já faz 3 anos e meio agora. Nossa, bastante tempo já. E está sendo muito legal, que nem você falou, ele é muito autoral, até porque eu não tive muito tempo para criar a tira, né? Eles entraram em contato comigo na quinta, eu precisava ter ela pronta na segunda-feira. Nossa! Então eu cheguei, o que eu vou fazer? Então ao invés de eu criar demais, buscar uma coisa muito fora da minha realidade, eu fui exatamente o contrário, eu fui dentro do que eu já conhecia. Então Valente, em muitos momentos, é quase uma autobiografia minha mesmo. O personagem Valente é muito inspirado em mim, principalmente quando eu era adolescente. As meninas que ele conhece são ex-namoradas, quase ex-namoradas. A Macaquinha, que é a amiga dele, a Bu, é a minha irmã. E todos os amigos que jogam RPG com ele são meus amigos que jogavam RPG comigo. Ainda jogam de vez em quando a gente consegue. Então, Valente é muito isso. Valente já é adolescência, né? Da mesma forma que Duotone e Peony Parker era a infância, Valente é a adolescência. Legal. Aproveitando que você falou da Lu, eu vou chamar um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala da releitura que o Vitor realizou com a Lu sobre a obra do Maurício de Souza, a Turma da Mônica. Então, a gente já volta. Estamos de volta com o Artefato, hoje falando sobre o trabalho do quadrinista Vitor Cafage, que está com a gente aqui no estúdio, batendo um papo sobre quadrinhos independentes.
Antes da publicação da graphic novel Laços, lançada neste ano, em 2009 o Vitor participou da revista MSP 50, em que 50 artistas criaram histórias com os personagens de Maurício de Souza. O Vitor ficou a cargo de uma releitura do Chico Bento. Inclusive, na abertura do Laços, no prefácio do Laços, Vitor, tem uma frase bastante curiosa até do Maurício de Souza, que ele diz que assim que ele viu a história que você criou para o Chico Bento, ele ligou para o editor do livro e falou: quem é Vitor Cafage? Eu quero casar com ele. Como que é para você trabalhar com os personagens do Maurício de Souza, que mexeu com a infância de todo mundo, né? Primeiro eu quero falar como que é para mim receber um convite de casamento do Maurício de Souza. Foi o máximo, foi incrível. Desde trabalhar no MSP 50, né, em 2009, que eu tive lá, eram vários artistas, eram 50 artistas interpretando os personagens do Maurício, em histórias curtas, né? Sim. E lá eu tive a chance de escolher o personagem que eu queria. Legal. Cada artista podia escolher o personagem e o número de páginas, de 1 a 5 páginas que queria contar a história. Eu escolhi o Chico Bento, pela identificação também com o personagem, mais uma vez. Não que eu tenha morado no interior, mas eu gostava muito de sítio, de bicho, então identifiquei bastante com o Chico Bento. E foi incrível trabalhar com o Chico, na época eu conheci o Maurício, por conta que ele gostou bastante da história, o Sidney Guzman, o editor dele também. Sim. E desde essa época a gente já teve essa conversa de fazer um outro trabalho futuramente. Legal. E foi daí que saiu Laços. A gente teve a oportunidade agora de trabalhar com a Turma da Mônica, que é o carro-chefe, né? São os principais personagens do Maurício. E no final você aceitou esse convite de casamento, então, né? Sim, nosso filhote é o Laços. Foi incrível, porque no MSP 50 a gente podia escolher o personagem, eu fiz o Chico Bento, já nas graphic novels, o Sidney, o editor, que escolheu o personagem de acordo com o autor. Então, quando ele me ligou, me fazendo um convite para Laços, ele já tinha falado com o Danilo Beirute, que fez o Astronauta, e com o Gustavo Duarte, para fazer o Chico Bento. O Gustavo Duarte, que é daqui de Bauru, inclusive. Sim. Cara, fora de série. E a gente já entrevistou ele aqui no Artefato, inclusive. Ele é um barato. Além de ser muito talentoso, é muito gente boa também. Então, aí o Sidney falou que queria que a gente fizesse a Turma da Mônica, eu e minha irmã. Eu ficaria a cargo das histórias com eles com seus 7 anos e minha irmã faria eles mais babies, em cenas de flashback. Sim, pra gente mostrar pro pessoal de casa, é essa aqui, a Laços. Aproveita então, conta pra gente um pouco como que foi o desenvolvimento do enredo, qual que é a história de Laços? Foi muito legal, porque o Sidney ligou pra gente perguntando se a gente aceitava fazer isso. A gente fez um charme, a gente nem fez charme, a gente aceitou na hora. E ele ligou pra gente de noite, era umas 7 horas da noite mais ou menos. E aí eu empolgado com a Lu, a gente sentou, eu morava com meus pais ainda na época, a gente sentou no meu quarto e começamos a já ter ideias, anotar ideias e fazer rascunhos, tudo num caderninho. E nessa primeira noite que a gente teve, que a gente quase não dormiu, a gente já definiu o enredo, já definiu o que a gente queria mostrar na história, bastante do que a gente queria mostrar na história, qual que era a trama, qual que era a mensagem, em que a gente queria realmente forçar mais, reforçar a ideia na história. Surgiu tudo daí, e como sempre, muito naturalmente. Eu não lembro exatamente que hora que a gente chegou com a trama. A trama é bem simples, na verdade. O cachorro do Cebolinha, o Floquinho, ele foge, sumiu, e aí os 4 amigos se juntam para ir atrás dele. Eu não sei que horas que saiu essa ideia do Floquinho fugir, mas eu sei que a gente queria muito uma história que tivesse esse clima de amigos em busca da aventura. Sim. E a gente queria que eles tivessem um motivo maior para ir em busca dessa aventura, que não fosse só um mapa do tesouro ou alguma coisa do tipo. Eles estão indo em busca de algo que é muito importante para todos eles, pra principalmente para o Cebolinha. Mesmo, exatamente, né? A gente mostra isso bastante na história. Na cena final de flashback, você for ver, o Floquinho é meio que responsável por eles se conhecerem. Então, a gente queria muito que a revista tivesse essa carinha de filme de garotos indo em busca de aventura. E como que foi o processo de produção? Onde que vocês foram buscar referências? Só por isso que você comentou de ter um pouquinho dessa cara de garotos procurando uma aventura, eu lembro muito dos Goonies. Sim. Onde vocês pesquisaram as coisas para criar Laços? A gente nem fez muita pesquisa, na verdade. A gente pesquisou na nossa própria memória. A gente queria que tivesse essa cara de filme dos anos 80, muito porque é uma graphic novel. Então, ela vai atingir públicos variados, ela não é só para criança. Ao mesmo tempo, é a Turma da Mônica, então criança vai ler também. Então, a gente queria uma história que fosse da Turma da Mônica, que fosse uma graphic novel e que conversasse com a infância das pessoas. Né? Eu estou com 35 anos, então minha infância foi há quase 30 anos atrás. Então, não conta eu queria... isso, não conta. Não, mas eu tenho orgulho da minha idade. Então, eu acho que eu queria uma história que conversasse com a infância de quem viveu sua infância há 30 anos, há 20, há 15 e quem está vivendo hoje. E a minha infância foi nos anos 80. Então, foi assistindo Goonies, Conta Comigo, esses filmes todos. Então, eu queria muito que tivesse essa carinha, assim,
essa forma de contar daquela época, da inocência dos anos 80, das crianças dos anos 80 nesse filme. Então foi muito daí que a gente saiu. E todas as referências que a gente tem, não só de dentro da Turma da Mônica, como as referências externas, que a gente colocou várias na revista também, tudo surgiu naturalmente. Acho que praticamente nada a gente teve que buscar e pesquisar. Tudo foi só puxar na memória mesmo. E tem muita referência. E como que você e a Lu fizeram a divisão na hora de produzir Laços? Além dessa divisão de faixa etária, de você cuidar dos personagens com 7 anos, ela cuidar dos personagens mais bebês, vocês trabalhavam juntos, de um ajudar o outro a desenhar? Como que vocês faziam? A gente, desde o início, quando o Sidney falou que queria os dois nisso, eu sempre valorizei muito a opinião da Lu em tudo que eu faço. Assim, na história do Chico Bento, no MSP50, ela deu uns palpites. Até hoje, com todas as tirinhas do Valente que eu faço, ela revisa as tirinhas para mim. Eu sempre confio muito na opinião dela. Então, eu queria ela participando de todo o processo, não só nas pagininhas que ela ia ter na revista. Então, eu escrevia o roteiro, geralmente, eu escrevia à noite, e no dia seguinte eu mostrava para ela. Aí ela ficava sentada lá na frente do computador, reescrevendo algumas partes, mexendo, acrescentando uma coisinha ou outra. Depois de noite eu voltava, então a gente foi escrevendo o roteiro assim. E na hora de desenhar foi muito assim também. Na hora de desenhar, eu desenhei o rascunho todo, mostrei tudo para ela. E aí, na hora de desenhar as páginas finalizadas, ela deu uns retoques também. A Lu é muito boa com textura, com sombra. Então, nas minhas páginas, eu fazia a linha e ela acrescentava uma sujeirinha aqui, outra ali. Depois essa página voltava para mim, eu reforçava algumas coisas. E foi muito... A revista inteira é muito junto. Ao mesmo tempo, nas páginas dela, a maior parte fui eu que escrevi, né? Ela deu, mais uma vez, só esses toquezinhos. Eu coloquei as cores nas cenas dela também. Então, a revista inteirinha é feita pelos dois. Até depois da hora que a gente vê o produto finalizado, quando eu li Laços, você não percebe essa diferença de que... Eu não sabia que vocês tinham dividido com as faixas etárias, por exemplo, só descobri nos extras da revista, mas fica uma história muito orgânica o tempo todo, né? Você não percebe que houve uma diferença ali, de uma divisão realmente de trabalho. Tem um pouquinho de cada um. Claro que na cena de flashback é mais Lu, né? É o desenho dela, totalmente dela ali. E nas minhas é o meu desenho, mas na linguagem, na forma, nas cores, a gente soube trabalhar bem para que tivesse essa uniformidade. Muito bom. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua o bate-papo aqui com o Vitor Cafage. Continue por aí. Artefato de volta, hoje falando sobre o trabalho do quadrinista Vitor Cafage. Vitor, até baseado no que a gente já conversou, a gente já falou sobre o lançamento do Valente para Sempre, do Valente para Todas. Depois do lançamento do Laços, os 2 livros ficaram entre os mais vendidos em setembro no site Comics. Você acha que isso vem um pouco do reflexo de quem conheceu o teu trabalho pelo Laços e foi atrás dos outros livros? Muito, veio muito por conta disso, porque o Valente 1 foi lançado em 2011. Se for pensar, um livro que foi lançado em 2011 está nos mais vendidos de uma das principais, se não for a principal, loja de quadrinhos do Brasil. Em 2013, é porque alguma coisa aconteceu. O Valente 1, na verdade, eu fiz uma tiragem inicial dele de 1000 exemplares, que é uma tiragem bem legal para um quadrinho independente. E depois disso eu já fiz mais 2 tiragens. E essa terceira tiragem foi lançada em junho, na mesma época que foi lançado o Laços. Então, e de junho para setembro, ele praticamente esgotou. Eu lembro que nos meses de julho e agosto eu ficava direto no correio, porque eu faço venda direta também pelo site. Então, eu ficava direto no correio todo dia, mandando Valente do Ottoni. Então, o Laços acho que puxou muito isso. A pessoa conheceu meu trabalho lá, que é uma tiragem muito maior, chegou em vários lugares que meus quadrinhos independentes não chegavam. Então, a pessoa conheceu, gostou e quis mais, tanto o meu quanto da Lu. E a mixtape, que a revista da Lu estava esgotada, então ela perdeu um pouco essa oportunidade de mostrar o trabalho para as outras pessoas. Só que eu, por sorte, ainda tinha o Valente 1, o Valente 2 e do Ottoni. Então, valeu bastante nessa época. E aproveitando, você lançou os 3 livros de forma independente, né? Como que você analisa esse mercado de quadrinhos independente aqui no Brasil? Tá muito legal. Eu comecei a fazer quadrinhos independentes, se for olhar, 2 anos atrás, em 2011. E de lá para cá eu conheci bastante gente que faz isso. O cenário do quadrinho independente hoje no Brasil, ele está muito diversificado. Eu acho que o pessoal está entendendo que o quadrinho independente ele não precisa ser uma cara mais proibida, ou ter um palavrão a cada página, assim. Ele pode ter outros temas também. Então, cada um está fazendo... Tem muita gente boa fazendo quadrinho independente no Brasil e hoje, cada um diferente do outro, cada um com a sua cara. Então, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Belo Horizonte, muita gente fazendo quadrinho independente e muita gente que apareceu na internet também, que nem o meu caso. Né? A gente começou na internet, mas queria ter o físico, ter o livro impresso. A gente tem essa necessidade, assim.
Sim. E a internet ajudou muito porque quando a gente lançou o nosso livro impresso, a gente já tinha esse público que a gente cativou na internet. Então a gente já tinha para quem vender o livro. Então a internet ajuda muito o quadrinho independente nesse caso também. Você pode vender pela internet também, como eu faço. Hoje em dia você tem vários festivais de quadrinhos, não tem só o FIC em Belo Horizonte, mas tem festival em Curitiba, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio. Então você pode ir nesses festivais e vender seu quadrinho também. Uma ótima vitrine também. Exatamente. Né? E o quadrinho independente, exatamente como você disse, é uma ótima vitrine para as editoras também. Né? Se for olhar o Peony Parker, que era um quadrinho que eu colocava no Orkut, depois fiz um blog com ele, foi o que me trouxe o convite para o MSP50, da Turma da Mônica. Foi o que me trouxe o convite do Globo para fazer o Valente. Então você tem que começar de algum lugar, você tem que mostrar o seu trabalho de algum lugar, em algum lugar. O quadrinho impresso é um jeito, a internet é outro jeito. Mas tudo isso, você mostrando ali que seu trabalho tem qualidade, você mostrando num blog que você tem profissionalismo, que você leva aquilo a sério, que você posta toda semana, isso vai atrair a atenção das editoras, né? Que eles querem não só o talento e tudo, mas eles querem profissionalismo também. Então a gente está meio que, o quadrinho independente está meio que invertendo a ordem das coisas. Você não tem mais que fazer seu quadrinho, fazer uma boneca dele, chegar na editora e falar, bater na porta, publica por favor. Então, hoje você fica em casa e se der tudo certo, a editora vem atrás de você. Sim. Para quem se interessou pelos seus livros que a gente comentou aqui ao longo do programa todo, como que faz para comprar? Então, eu estou no mês que vem, agora vai ter o FIC lá em Belo Horizonte, eu estou lançando o terceiro livro do Valente, ele vai estar à venda a partir do mês que vem, no meu blog, que é o www.peonyparker.blogspot.com. As pessoas entram lá, me mandam um e-mail, aí depositam na minha conta, eu mando pelo correio para eles. Sim. O do outono ainda tem umas poucas unidades à venda também, agora os 2 primeiros do Valente estão esgotados. Eu não sei, eu não decidi ainda. Até semana que vem eu vou decidir se eu vou fazer uma tiragem nova deles dois. Já seria a 4ª tiragem do primeiro Valente, é muita coisa. Estou decidindo ainda, vamos ver. Mas por enquanto só o do Antônio está disponível lá. Sim, e as tirinhas também estão disponíveis no site, dá para ler online. Todas as tirinhas do Valente, você lê os 2 primeiros livros, todas as tirinhas estão online. Além do Peony Parker. Exatamente. Você, além de quadrinista, você também dá aula de desenho lá em Minas. É um jeito de cativar mais gente a fazer quadrinhos, a compartilhar um pouquinho do que você sabe, do que você já desenvolveu? Também. Eu acho que dar aula, eu gosto muito de dar aula, sou professor já há 6 anos, 6 ou 7, não sei, anos, e é muito legal porque, além de completar minha renda, que eu não consigo viver só de quadrinhos hoje em dia, né? O que eu ganho fazendo tirinha no jornal é pouco, não dá para eu pagar meu aluguel e minhas contas todas com isso. E os outros trabalhos são esporádicos. O quadrinho independente é uma forma, trabalho com editora como Laços é outra, e tudo isso soma, mas eu preciso ter uma renda fixa, e a aula me dá isso. Então eu dou aula em 2 escolas lá em Belo Horizonte, uma escola pública de artes, que na verdade nem é em Belo Horizonte, é na cidade do lado, chamada Nova Lima, e num curso técnico também de artes visuais. E eu adoro dar aula porque você se mantém muito atualizado com as coisas, seus alunos te passam muita informação também, e você fica sabendo o que eles estão lendo, você procura saber, eles são jovens, então eles estão muito sabendo o que está acontecendo no mundo, mais do que eu até, que a gente trabalha, não tem tempo de ficar entrando na internet o tempo todo, tudo. E é muito legal também dar aula porque eu me lembro das coisas que eu preciso saber para fazer quadrinhos quando eu estou ensinando para eles. Então, às vezes, eu estou fazendo um quadrinho em casa e estou travado em alguma parte, alguma cena, de repente eu vou dar aula, converso com o aluno e falo, não, você tem que fazer isso, isso e isso. E isso que eu falei para ele é exatamente o que eu estou precisando para poder fazer a minha cena. Sim. Então, eu adoro dar aula, tanto quanto gosto de fazer quadrinhos. Fica ali num processo de aprendizado que não junto para, com eles, né? Não só nessa parte de quadrinhos, mas principalmente lá em Nova Lima, que eu dou aula nessa escola pública, é uma escola de vida mesmo, que você tem contato com pessoas completamente diferentes da sua realidade. Isso é muito, muito, muito legal também. Sim. Vitor, nosso tempo, infelizmente, já terminou. Queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente no Artefato e principalmente agradecer você e a Lu por essa releitura tão bonita que vocês fizeram de Laços, que é tão sensível, que é tão emocionante. Pedir que vocês continuem emocionando a gente mais vezes. A nossa intenção é essa, a gente só quer continuar fazendo nossos quadrinhos com essa liberdade que a gente teve até hoje, fazendo quadrinhos do jeito que a gente quer, do jeito que as histórias que a gente tem para contar mesmo. Sim, obrigado. Obrigado a vocês, foi ótimo. E lembrando você aí de casa, a gente comentou do Gustavo Duarte, a gente fez uma entrevista com o Gustavo, você pode acessá-la pelo unesp.tv/Gustavo Duarte. Na época ele ainda não havia lançado a releitura do Chico Bento, então, Gustavo, a gente está esperando você de volta aqui, hein? Lembrando que você de casa pode participar pelo Artefato, mandando suas perguntas e sugestões pelo nosso portal, pelo nosso perfil no Twitter e também pela nossa página no Facebook. Eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau.